Senta, querido, querida. Bem-vindo cada um de vocês aqui nessa noite especial, na casa do Senhor. Você é muito bem-vindo aqui. Os adolescentes, pré-adolescentes, têm liberdade para sair agora. A turminha aí até 12 anos. Os adolescentes não vão sair, só os pré-adolescentes, de 6 a 12 anos. Os juniores e os pré-adolescentes. As crianças sobem de 0 a 6 anos, sobem para um culto especial, uma ministração especial. E na hora da mensagem aqui, as crianças maiores, os juniores, pré-adolescentes sobem para a ministração para a idade deles. Enquanto os adultos aqui vão ouvir a palavra do Senhor. Hoje, como é a ceia do Senhor, os adolescentes não vão subir porque eles vão participar conosco. Alguns já são batizados, vão participar conosco da ceia do Senhor. E nós vamos aí crescendo juntos no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lucas, no capítulo 1, nós vamos continuar nesse mesmo texto. Nós lemos no início do texto, com Cláudio de 28 em diante. Eu queria voltar um pouquinho, Lucas capítulo 1, versículo 18, porque lá tem uma expressão especial. Lucas, capítulo 1, eu quero ler o 18, apesar de estar ali o 30, porque tem a história de um moço aqui que eu quero compartilhar com vocês. O texto sagrado diz assim: Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é avançada em idade. O anjo respondeu, sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar, até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Esse foi o anúncio do nascimento de João Batista. Eu gostaria, então, que a gente passasse os olhos agora lá para o versículo 39, mesmo capítulo. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para a Judéia, ou para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Maria ficou cheia do Espírito Santo e a alta voz clamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Peça para o Espírito falar com você. Essa ministração, que não venha de outro lugar, a palavra, a não ser do coração de Deus. Que ninguém possa falar com você, incomodar você, mexer com você agora, a não ser o Espírito de Deus. Que nenhuma outra voz, que nenhuma outra força, que nenhuma outra ação seja bem-vinda na sua mente, a não ser a do Espírito Santo. Papai, nossas mentes são cativas ao Senhor agora. Fala conosco. Toda preocupação, toda dificuldade, agora nós queremos pôr nas tuas mãos. Porque o Senhor é digno, nós confiamos no Senhor e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Diga amém. Saudando também a turma que está na internet. Tem aqui alguém fazendo uma live no Ministério Boas Novas das Nações. Bem-vindos cada um de vocês. A turma que está lá atrás também, entramos 6h30 com a internet. E nós queremos abençoar quem está em casa, quem está aqui perto, quem está bem longe, que o Senhor possa nos abençoar. Queridos, hoje nós comemoramos um dos melhores, segundo os melhores calendários cristãos, um dia que começa o domingo do Advento. O que é isso? O que significam essas palavras? O tempo do Advento é aquele tempo que precede a vinda de Jesus, em que houve o anúncio da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. E aí é um mergulho, literalmente, na liturgia e na mística cristã.
A liturgia nos chama para atentar para isso. Mas a liturgia é um detalhe que deve nos levar exatamente para mergulhar no mistério que é a encarnação. E o texto sagrado fala que Cristo em nós, na sequência disso, esperança da glória, quando lá na frente esse Cristo está presente no mundo através de você e através de mim. Mas esse tempo a gente usa para relembrar com expectativa, com esperança, tudo que Deus fez. Também é um tempo de vigilância. O que estamos fazendo com a nossa vida? E aí, de novo, a pergunta volta: a quem estamos servindo? A quem Maria estava servindo, como respondeu daquela maneira? A quem Zacarias, o pai de João Batista, estava servindo, como respondeu daquela maneira? A maneira como Maria respondeu gerou para ela umas consequências diretas tão especiais. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. E tudo foi acontecendo de maneira muito mais tranquila do que quando Zacarias reagiu. Porque ele até sabia que Deus estava falando com ele, mas ele começa a colocar alguns obstáculos. Como é que vai ser isso? E ele ficou mudo 9 meses. Maria curtindo aquilo 9 meses, com todas as... Maria curtindo aquilo 9 meses, com todas as dificuldades da idade, da situação civil dela, e ela curtiu aquilo 9 meses exatamente porque a resposta dela, servindo ao mesmo Deus, ouvindo o Senhor, foi muito diferente da resposta que Zacarias teve aqui. Zacarias foi para casa, mudo como a maioria dos homens. Aquele moço teve uma relação sexual com a esposa dele, os dois em idade avançada, e ela concebeu, e 9 meses depois deu à luz a um menino chamado João Batista. Lá na frente elas duas se encontram, aí fez a confusão aqui, quando elas duas se encontram, quando Maria está começando a gravidez e Isabel está com 6 meses de gravidez, e foi o último texto que nós lemos. Querido, a igreja precisava de estar atenta como essa noiva que se enfeita para receber o noivo, esperando o Senhor Jesus. O Natal, na realidade, quando a gente fala mesmo do advento, da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, que nós sabemos que foi um fato histórico, mas enquanto igreja nós temos que nos preparar para a nossa ida ao encontro do amado. Mas o Senhor veio dos céus, habitou entre nós. João fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele veio habitar entre nós, ele encarnou-se, ele fez carne, fez gente e veio habitar entre nós. Lendo esse texto, pensando sobre isso, eu tive uma lembrança. Porque o advento é tempo de festa, é Deus conosco, é Deus presente. Mas ao mesmo tempo o advento é tempo de tristeza, é o céu sem Jesus. Você consegue imaginar isso? Pensar nisso? E pensando nisso, eu me lembrei de um dia, há alguns anos atrás, quando nossa primogênita coloca uma série de possibilidades de faculdade que ela tinha passado. Vamos para onde, pai? E aí, depois daquela história toda, no glória a Deus, num tempo de festa, nós fomos levar a Belo Horizonte, minha mulher se derreteu toda lá, e deixamos e voltamos para casa, e eu todo fortão. Mas quando eu cheguei em casa, queridos, que eu abri a porta do quarto daquela menina, estava vazio. Vocês não têm noção. O que me aconteceu? Calma, você tem muito tempo de lá. Como que eu fiquei destruidão por dentro? Como que eu virei menino chorando em busca de alguma coisa que já não estava lá mais. Por que eu lembrei disso? Porque semana passada ele me ligou: pai, estou em crise. Pai, tem algumas coisas que eu não sei o que fazer. Pai, eu estou aqui, ela está formada, já está há 3 anos na profissão dela, já está terminando o mestrado. Pai, não sei se eu quero ser mestrado. Por que esse mestrado? Eu vou fazer o que é estranho. Por que eu estou fazendo isso? E aí, fortão, tal, e aí eu conversei com ela, eu orei com ela e tal, mas volta, sabe aquela consciência, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui no Canadá?
8.000 quilômetros depois, essa menina está lá em crise e, para complicar, o irmão dela, que sustenta as coisas, está na Nova Zelândia passeando. Ela está literalmente sozinha hoje lá. Não foi fácil aquela conversa e oração e etc. Mas, querido, eu fico pensando se lá em casa tinha que ser assim, e foi tão triste. E quando acontece, imagina o céu sem Jesus. Imagina quando ele sabia que tinha que vir porque não tinha outra opção. Alguns autores entusiasmados ficam imaginando os anjos que não sabiam do resultado, que não sabiam como é que seria o final, que sabia que ele viria encarnar-se e ser um homem e que todo ser humano depois vai apodrecer. Carne que apodrece. Os anjos ficaram assim, como é que vai ser? E agora? Eles não sabiam o final. Sabiam até que ele morreria, mas não sabiam o final. Mas o texto sagrado fala que ele não sofreria, não entraria em putrefação. Eles não sabiam entender aquilo tudo. Mas, querido, no céu não cabe a palavra tristeza, mas imagina o céu sem Jesus. No céu não cabe algumas expressões, mas o céu ficou sem Jesus e não dá para a gente imaginar tudo isso sem pensar em tristeza, em expectativa. Que lá em casa não é assim ainda. De vez em quando dá vontade de ficar lá com eles por causa dessas coisas todas, mas imagina, se Deus fosse como eu, ele ficar aqueles 33 anos e 9 meses olhando, dizendo, será que fiz a coisa certa? Será que eu devia ter mandado mesmo? Olha o que estão fazendo com ele. Ele está chorando agora. Ele está triste agora. Ele foi desrespeitado agora. Não compreenderam agora. Mas Deus é Deus. Só para a gente compreender. E ele sabia que não tinha outra maneira a não ser vir nos salvar. A não ser ele vir pagar o preço como pagou por nós. Mas, queridos, o céu, o advento é hora de muita alegria, mas também de tristeza. Deus enviou o seu Filho. Deus mobilizou anjos, mobilizou pessoas, mobilizou as estrelas, mobilizou os animais, mobilizou para a vinda do Messias. Nós precisamos continuar mobilizando e mobilizando para a chegada do Messias no coração de pessoas que não conhecem ainda o Messias. Eu chamei essa ministração de Advento, Confusão e Oração. O advento é isso. Esse misto, não é confusão, não há confusão aqui. Há um misto de tristeza e alegria. Não tem confusão entre eu e Maria em relação com nossos filhos. Tem um misto de alegria de vê-los voando, não tem retorno, graças a Deus, eles vão viver a vida deles. Mas tem um misto de tristeza porque a gente acha que dava conta de estar lá e resolver o problema deles. Graças a Deus não estamos e eles vão caminhando. Mas uma das palavras hoje é advento. Mas outra palavra, querido, é confusão. Advento, confusão e oração. Eu queria que você pensasse nessas 3 palavras e fosse crescendo nelas. O que tem de confusão nisso tudo, pastor? Tem de confusão, queridos, que uma das coisas que acontece no Natal, no lugar que nós vivemos, é muito claro, é um Natal branco. É um Natal sem sangue, não vai ter cruz hora nenhuma, não tem nenhum sofrimento, não tem nenhuma tristeza, não tem nenhuma criança, é um Natal branco, é um negócio. É um Natal sem Jesus. E isso é confusão. Nós precisamos de compreender nisso. E tem muita coisa, muita festa, mas não tem reconciliação com Deus. É um Natal que tem muita luz no poste, mas há trevas nos corações. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os evangelhos nos explicam essa confusão que ia acontecer. Mas se possível for, o mesmo evangelho continua nos exortando os escolhidos seriam enganados. Queridos, nós somos enganados pelo próprio coração. Sabe o que é o anticristo? Não é um demônio. É o eu. Eu sou o anticristo. E eu preciso de matar esse tal eu para que Cristo,
que veio para viver em mim, viva em mim. Porque se ele não viver em mim, o anticristo vai viver. Quem é o anticristo? Eu. A confusão na igreja é por causa do anticristo. Não é nenhum demônio. Sou. Responde, sem medo. Eu. Os problemas, a confusão em todo o tempo, sou eu. Ou esse Cristo que veio nascer e reinar, reina, ou eu reino. Você nunca vai ver Satanás, nem lá em Gênesis 3, em nenhum lugar da Bíblia, preocupado em que seja adorado. Ele teve a ousadia de literalmente falar isso com Jesus. Mas ele não faz isso conosco. Ele fala, adore a si mesmo. O que você quer? Como é que você gosta? Como é que você queria que fosse? Exija que seja assim. Você, eu. Ou Jesus, que entristeceu os céus com a sua ausência, vai reinar aqui. Ou vai reinar uma grande confusão, mesmo no seio da igreja, no seio das famílias. Por quê? Nós não servimos uns aos outros. Eu reino. Aí complica tudo. Se possível for, enganaria os escolhidos, queridos. Se possível for, as igrejas estariam divididas e hoje nós temos 20 mil títulos de igrejas espalhadas pela face da terra. Igrejas divididas. Eu conheço famílias que têm festas de Natal porque fulano e fulano não pode estar na mesma festa que ciclano e ciclano. Festas de aniversários porque não pode ser festa de Natal, festa de aniversário porque alguns eus, alguns anticristos não conseguem reinar juntos, porque o anticristo tem que reinar, assim como Cristo tem que reinar. E nós que escolhemos quem reina, quem é o rei, a quem servimos. Então, querido, a confusão porque o Natal é branco, o Natal não precisa de Jesus. A confusão porque a igreja está dividida e não é em teologias, é em egos. Ao longo dos anos, acompanha a história das igrejas. Quem divide a igreja não é teologia, são egos. Eu e você dividimos a igreja do Senhor. E assim foi sempre. O que divide família não são problemas, são egos. Somos nós. Você e eu dividimos família e nós largamos para lá. Interessante como é que essa confusão na igreja é séria. Olha só, nós reconhecemos o fato de que a tradição denominacional, ela costuma ser assim, exageradamente arcaica, não é verdade? E aí, para você ter ideia como é que isso é sério. Na semana passada, enquanto estávamos sendo implantados como igreja, nós repetimos juntos com a liderança denominacional o credo. E foi novidade a muita gente. No credo tem uma expressão chamada Santa Igreja Católica. O quê? Eu falei isso? Jesus fala com os discípulos assim, ou com os fariseus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus para a salvação, que é poder de Deus, nem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra católico é uma palavra do termo grego, muito anterior à Igreja Católica Apostólica Romana. Fala da Igreja Universal, uma igreja de Deus, a igreja que Jesus veio para inaugurar. E aí, querido, essa igreja vitoriosa, essa igreja do Senhor Jesus, essa igreja que o anticristo não reina nela, essa igreja que os egos não reinam nela, essa igreja de servo do Senhor, é chamada de igreja universal. Lógico que se o povo fosse menos arcaico, ia já mudar o nome de católico para... Mas o universal também não serve mais, né? A igreja do Senhor. E a gente fica angustiado por causa de uma palavra, de uma expressão. Não é assim? Isso arrebenta a gente. Tem outra palavra que nós usamos lá na semana passada, que foi sacramento. Querido, troca por ordenança. O Senhor mandou que batizássemos, mandou, como vamos fazer hoje, que nós, entre nós, estivéssemos cultivando a ceia do Senhor, em comunhão uns com os outros, e evangelizássemos. São ordenanças. Então esquece o termo católico, esquece o termo sacramento e pensa numa igreja que tem ordens de Deus para si. Batismo,
ceia, evangelismo, são coisas que nós precisamos de entender, então, nessa história toda. Então, o advento e confusão. O advento nós entendemos, a confusão está reinada. A confusão é gerada por nossos egos. Lembra disso. Tem uma confusão, é porque eu estou dentro. Se eu não tivesse, possivelmente a confusão estaria mais distante. Mas a gente está dentro. A confusão acompanha. E eu preciso falar, Senhor, reina, para que a confusão e as dificuldades desapareçam realmente da vida da gente. Então, eu estou pensando na tradição. A tradição mata, ela tende a tirar a vida da igreja do Senhor. E aí eu rogo a Deus que cada instituição, que é instituição? A Igreja Católica Romana, a Igreja Assembleia Presbiteriana, a nossa Igreja Reformada no Canadá, a Igreja, as denominações, queridos, a denominação que estão aí o tempo inteiro dizendo que são a Igreja Universal, sejam realmente a Igreja do Senhor. E que a gente não se escandalize com algumas expressões, que falta leitura, né, da nossa herança religiosa, denominacional, e falta conhecimento da palavra do Senhor Jesus, e que em todas as igrejas esteja a igreja do Senhor, esteja a igreja que o Cristo reine realmente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, o interessante é que batismo e ceia das ordenanças, batismo e ceia são referências tão especiais, são ordenanças do Senhor que falam muito a crianças espirituais, a bebês espirituais. O texto fala de filhinhos, de jovens e de pais espirituais. Ele não está falando de posição dentro da denominação, de liderança, não é isso. É maturidade. E como é que eu sei? E é uma expressão que Paulo usa aqui, a carta de Hebreus usa, leite espiritual. O que é leite espiritual? Não posso falar a vocês como adultos. Vocês então estão no leite espiritual. O que é o leitinho espiritual, queridos? O leitinho espiritual é tudo aquilo que... Tudo vem aqui da frente é leitinho espiritual. Tem leitinho piorzinho, leitinho com um saborzinho melhor, com um saborzinho pior, mas tudo é leite. Porque leite é aquilo que alguém prepara para o bebê. Aquela criança ali, via de regra, né? É o que prepara para você, quer você tenha 2 anos, 5, 4 anos ou 45 anos. Se alguém prepara para você a comidinha e põe na boca, isso é leitinho espiritual. O que é o alimento sólido que a igreja precisa de ter? Aquilo que você, no seu encontro com Deus, aquela comida que você prepara para si, é aquilo que nasce da sua vida de intimidade com Deus, e aí você pode agora oferecer para outro. Então tudo que vem aqui da frente, quer seja algo mais elaborado, desconhecido para você, mais profundamente bíblico, é leite. Porque alguém preparou para você. E aquilo que você desenvolve na sua busca com Deus é o alimento sólido, é aquilo que prevalece, é aquilo que te fortalece. E aí, pensando de que evangelismo tem a ver com isso. Você recebe do Senhor e tem a ousadia, a coragem de compartilhar. Você recebeu alguma coisa e você compartilha aquilo que você recebeu do Senhor. Isso passa a ser, você passa a ser essa pessoa que não está mais de leitinho, mas com alimento sólido. É por isso que a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, pensa no nosso Brasil, tem mais crente que a gente, não transforma. Por que não transforma? Porque somos crianças tomando leitinho aos domingos à noite, aos domingos de manhã, ao invés de adultos maduros, disponíveis para crescer com Deus, crescer com o Senhor nesse processo. E ali ficou tão petitinho, mas eu estou pensando no terceiro termo que está no texto, na nossa reflexão hoje. A nossa reflexão fala de confusão que vem depois da aparição do Senhor, mas agora estou falando de oração. Que seja um passo a mais de uma igreja que está crescendo, que está amadurecendo, que agora é uma igreja que se emancipa, que apropria dos
termos que diz respeito a ela, mas discerne, que entende o que é, e agora como adulto vai discernir que o eu é o grande problema, para a igreja caminha unida, e agora nós vamos no batismo, levando as pessoas, a ceia o tempo inteiro para nutrir uns aos outros, mas crescendo no Senhor, e essa igreja precisa de oração. E aí, é muito interessante, queridos, como que o Senhor Jesus, no livro de Hebreus ainda, fala que ele, no sofrimento, na obediência, ele alcançou. É interessante, está falando de Jesus. Mas como assim? No sofrimento e na obediência, ele já não era Deus? Sim, mas pensa na encarnação. Pensa em tudo que Jesus veio fazer, exatamente como modelo para você e para mim. Modelo. Então temos que nascer. Ele deixou e nasceu. E nós temos que nascer na carne, ou nós temos que nascer da água e do sangue. Não é? E aí ele foi crescendo e nós temos que crescer. E ser disponíveis ao Espírito Santo. E ele não fez nada sem essa disponibilidade ao Espírito Santo. E é outro desafio para você e para mim. E depois ele entrega a vida dele. E essa igreja será adulta. E eu, igreja, serei adulto. E não serei anticristo, serei Cristo. Quando eu entregar realmente a minha vida. Para que outro, para que você, para que os meninos, mesmo a 8 mil quilômetros de distância, via telefone, estejam crescendo no Senhor. Jesus é o nosso modelo. Por isso nós precisamos de oração. De Senhor, eu preciso entender isso. Como é que é essa história de dor, sofrimento, crescimento? Nós lemos 2 personagens para nossa reflexão. Um foi Maria, que obedece, e o outro foi Zacarias. De Maria veio Jesus, de Zacarias veio João Batista. Quem é João Batista, querido? Um maluco que entendeu muito disso. Um maluco que ficou na linha entre a velha dispensação e a nova dispensação. O último dos profetas do Velho Testamento, o primeiro, mas ainda não estava ali. E Jesus fala que o menor entre nós é maior que João Batista. Por quê? Porque ele estava lá na velha dispensação. Ele apontou para o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro de Deus não estava dentro dele como dentro de você. O Espírito Santo não havia sido enviado. Ele anunciou, eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você, qualquer um de nós é maior que João Batista. Por quê? Porque nós estamos dentro do reino que ele anunciou. Ele anunciou, mas não entrou. Você entrou. Tudo que João Batista imaginou, você é herdeiro. Tudo que João Batista anunciou em Jesus está em você, na sua mão. Por isso que ele é o menor, ele é o maior, e qualquer um de nós é maior do que ele, porque nós caminhamos onde ele jamais caminhou. Mas João Batista, então, passa por esse processo. Dor, para crescimento, para maturidade. E não pensa que ninguém tem que ser masoquista, procurar sofrimento, não é isso não. É não fugir dele para abençoar o outro. É não abrir mão do que tem que ser para que o outro seja alcançado, seja abençoado. Para que o ciclo de batismo, ceia e evangelização seja um processo, porque estamos todos crescendo. Para que deixemos de ser criança e venhamos realmente a ser maduros na fé. Não tem jeito. Não tem jeito de ser grande, de crescer sem dor, sem sofrimento. Vocês sabem disso. Você foi imigrante, então multiplica sofrimento nesse negócio aí, para o negócio ficar ainda mais substancial. Mas João Batista, ele anuncia que Jesus traria o machado para a raiz da árvore e que ia arrancar aquele trem sem dar fruto. Ele anuncia que Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, traria justiça sobre todas as coisas. O que ele pensava, ele visualizava o reino de Deus muito parecido com o que os fariseus visualizavam. A leitura hebraica, a leitura davídica, o reino davídico, um reino poderoso, um reino que eu quero sentar à direita e à esquerda. Eu quero ficar perto dele porque o negócio vai bombar quando ele começar. Aí João Batista foi preso. Ele ficou da cadeia dizendo assim, daqui uma semana vai acontecer um trem aqui, vai explodir essa cadeia, eu vou sair daqui voando.
Passou uma semana, marcaram a data de cortar o pescoço dele. Faltava um evento. O evento aconteceu. Ele teve o pescoço cortado pela loucura de uma mulher, pela infantilidade de uma menina, pela barbaridade de um maluco adúltero. João Batista morreu ali. Mas antes disso, ele teve o privilégio de perguntar: Senhor, o que está acontecendo? És tu o que esperávamos ou tem um outro para vir? E 2 discípulos foram a Jesus e perguntaram: porque se o machado está posto à raiz da árvore, aquele sujeito lá tinha que cair, o tal de Herodes, adúltero. Se ele veio para um reino de justiça, isso tudo tem que cair. Mas eles não entenderam o que você e eu precisamos de entender. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é um reino em que nós vamos nos doar uns aos outros e não esperar a queda um do outro. O reino de Deus vai acontecer de verdade quando nós, na vida de oração, conseguimos entender que não há realmente crescimento sem dor, sem sofrimento no modelo de Jesus. E João fala como em que ele cresça e que eu diminua. Na visão de João Batista não fazia sentido os pecadores continuarem prosperando. Ele pregou o reino de justiça, mas estava preso e o adúltero lá, continuando no seu palácio com a sua parceira Herodias, fazendo festa. Ele viu falar de poderes, de curas, de andar sobre as águas, e aí ele falou: vai acontecer. E nós sabemos o final de João Batista. Confusão na mente, querido? Depende. Que reino você está esperando? A quem você está servindo? O que é a igreja? De quem é a igreja? Então esse terceiro título dessa ministração, oração. Nós precisamos de lembrar que nós temos que estar orando uns pelos outros, para que a igreja do Senhor Jesus seja a igreja viva do Senhor Jesus, orientada pelo Espírito Santo, pastor dessa igreja. Uma igreja inclinada à palavra de Deus e não às tradições. Porque nós quebramos umas e criamos outras. Às vezes nos apegamos às velhas tradições. Às vezes temos novas tradições e a tradição nova aqui, né? Muito nova, é o Natal branquinho, 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 mas virou já uma tradição, um negócio. Entre nós, tem igrejas que nunca mais vão celebrar Natal, aquele negócio ali, desgraça daquela árvorezinha, tradições, novas tradições. Não se apegue a tradições, apegue-se a Cristo, a palavra do Senhor, que transforma o coração, que muda você, que te leva a se doar. Porque nós somos adultos quando nós estamos nos alimentando com Deus para doar, para gerar o crescimento no outro, e não para que a gente estique por aí apegados, né, a nossas muitas tradições evangélicas, católicas, quebecas e outras tradições que vão aparecendo aí. A gente morre por elas sem conhecer o Cristo. João Batista foi lá e perguntou. Pergunte: Senhor, estou te servindo mesmo? A maneira como eu estou vendo as coisas, como estou apegado às coisas, eu estou te servindo, Senhor. Eu estou te servindo. Senhor, eu estou aqui hoje para a ceia do Senhor. Graças a Deus passamos pelo batismo. A ceia. Mas, Senhor, eu vou parar aqui ou eu vou continuar crescendo? Com todo o sofrimento que vai advir disto para o evangelismo, para a minha vida, impactar a vida de alguém nessa terra. Essa pergunta precisa de ser feita por você e para mim a cada dia. Nós vamos orar antes de cear. E a oração é exatamente isso, querido. Que nós nos apeguemos ao Senhor. Domingo que vem, convidei o moço para dar um testemunho aqui do que é esse negócio de Natal. Porque Natal, para a gente fazer enfeite e cantar o advento, esse negócio a gente volta para outras prisões e outros anticristos que a gente vai criando ao longo da vida, se não houver transformação de vida. Então convidei um moço. Eu tive uma viagem maravilhosa que eu viajei com 2 novos convertidos. Que coisa boa, gente. Viajar com um crente novo. Que coisa boa. Tanto de picuinha que a gente carrega ao longo da vida. Se esquece. Porque o crente novo só sabe de Jesus. Não sabe de igreja.
nada assombra os meninos, porque não sabe nem que o trem acontece, mas sabe que o poder de Deus transformou. Eu quero que você vá falar do Natal, nessa época de Natal. Se não tiver transformação de vida, nada faz sentido. E eu convidei esse moço para testemunhar da vida dele no domingo que vem. Esse Cristo que está vivo, que transforma vidas, um ex-viciado em drogas, e ele, na hora de terminar a sua vida, experimentou o Natal. Jesus nasceu na vida dele, foi salvo, foi liberto. Ele disse que ele vem testemunhar. Que a gente aprenda a nos doar, que a gente aprenda o desafio de crescer, que não será sem sofrimento, sem doação, sem que eu saia do leitinho. O que é o leitinho? Qualquer coisa que eu receba na internet, no YouTube, qualquer coisa que você receba, que veio, alguém preparou para você, põe na sua boca. Oh, que legal, gostei disso. Não gostei não. Cospe para lá, porque você não gostou desse remedinho. Isso é leitinho. Aquilo que você, na sua intimidade com Deus, gera, que o Espírito gera em você. Isso é alimento sólido e disso nós precisamos todo o tempo. Vamos orar? Fica de pé comigo, por favor.